E aí, pessoal, tudo bem? Bom, para o vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre ataque de brute forcing, que é um ataque bem conhecido, né, de força bruta, que na verdade é você testar uma combinação de, por exemplo, usuários, senhas ou qualquer outra coisa, né, como uma lista, um TXT, que você vai testando um a um até você conseguir encontrar de fato o usuário correto, a senha correta, conseguir logar no sistema, conseguir descobrir algum diretório, algum arquivo da aplicação através de ataque de brute force. E, bom, aí seguindo a gente para esse laboratório em si, que eu vou resolver com vocês, para a gente descobrir qual que é o usuário, qual que é a senha, aí conseguir logar com ele, o laboratório nos passa uma lista, na verdade, de usernames, outra lista de passwords, e a gente utiliza delas para fazer essa automação, para conseguir chegar no usuário e senha correto e logar no laboratório para resolver ele. E para a gente conseguir descobrir qual que é o username correto, qual que é a senha correta, às vezes a aplicação pode nos trazer alguns diferentes tipos de erro, também alguns status codes diferentes. A gente pode também ver o length da resposta, que normalmente esse length ele nos passa, por exemplo, se teve alguma diferença ou não entre uma resposta correta e uma resposta que não está correta. Ou seja, um usuário correto ou não, ou então a password correta ou não. A gente tem que olhar vários aspectos, né, vários parâmetros da resposta que a aplicação nos dá, que o servidor envia para a gente, para o cliente, e aí, com base nessas diferenças de respostas, diferenças nos atributos, nos valores, a gente consegue chegar na enumeração correta de um usuário ou senha, por exemplo. Que nesse caso, nesse exercício, é um brute force de user e senha. Bom, então beleza, para a gente começar, a gente clica em Access the Lab. Aí a aplicação vai gerar para a gente uma URL, basta a gente copiar ela, a gente abre o Burp Suite e a gente consegue abrir aqui Open Browser, daí vai abrir para a gente o navegador do Chromium. Aí a gente consegue, bom, a gente cola aqui a URL e acessa através desse navegador para fazer com que as requisições que a gente fizer aqui no navegador, né, no browser, elas sejam refletidas aqui no HTTP History. E daí a gente consegue ver o que está acontecendo realmente no nosso browser com a aplicação, né? Por conta do proxy, que é o Burp Suite. Bom, então, nesse caso, como a gente já sabe que é um exercício de brute force, basta a gente vir aqui em My Account e aí a gente pode testar qualquer coisa, por exemplo, um teste testando ou algo assim. Somente para a gente ver a mensagem de erro e também o principal, né, o objetivo é capturar essa request. Então, aqui se a gente pode ver que tem o barra login, que tem exatamente o username e password que a gente digitou. Então, esse na verdade seria a rota específica para o usuário fazer um login nessa aplicação. E aqui a gente consegue ver a resposta e temos que é um invalid username. O que nós podemos fazer agora é enviar essa request para o intruder, que no intruder a gente testa, né, a gente automatiza o ataque de brute forcing para testar o que nós quisermos numa determinada request. Nesse caso, como queremos testar qual que é o usuário dessa aplicação, fazer um brute force nesse username, então basta colocarmos uma variável aqui. Então a gente seleciona o valor que nós queremos testar e a gente adiciona essa variável aqui que basicamente diz para o intruder do Burp Suite que a gente quer testar esse valor em específico. Aqui, na verdade, seria o tipo de ataque, que a gente seleciona o Sniper Attack, que a gente vai testar essa posição um a um. E aqui a gente coloca os valores que nós queremos testar para esse parâmetro em específico. Nesse caso do laboratório, a gente não precisa criar uma lista do zero ou encontrar na internet alguma lista de usernames que são mais comuns nas aplicações web ou alguma coisa do tipo. Nesse caso aqui, o próprio Burp Suite já fornece para a gente. Então, a gente tem o Candidate Usernames, a gente pode clicar, é basicamente uma lista de usuários que a gente pode testar para essa request. Então, a gente copia, volta aqui no Burp e dá um paste. Então, a gente vai testar um a um desses usernames, substituindo esses valores aqui. Então, vai ficar username igual a Carlos e password testando. Basicamente, para realmente testar, para ver se tem alguma diferença
entre o status code, o length da aplicação. Então a gente clica aqui em Start Attack. Então estão sendo testados um a um esses usernames. Então conseguimos ver aqui na primeira request. Em username está com o valor de Carlos e password a senha que a gente definiu. Como a gente não colocamos uma variável aqui, não vão ser alterados esses valores de senha por enquanto. Bom, então nós temos basicamente algumas colunas nesse teste de brute force através do intruder, do Burp Suite. Nessa daqui é bem utilizada, que seria a coluna de status code. Né? No caso, todas as respostas estão refletindo 200 ok. No caso de brute force, também podemos verificar as outras colunas, como response received, length, que é bem importante. Então, no caso do length, por exemplo, todas essas respostas, vocês podem ver que está dando o mesmo valor, 3.248 bytes. Será que se essa quantidade de bytes for diferente, isso pode significar que um username é válido ou não? Então, a gente tem que estar sempre de olho em todas as variáveis. Ó, nesse caso, tem uma response que retornou para a gente 3.250 bytes, ao invés de 3.248, que, como podemos perceber, é o comum dessas respostas. Essa request com esse username AK, possivelmente ele existe no sistema, pois está com um length diferente de todos os outros. Então, tirando essa conclusão, a gente pode utilizar esse username AK e a gente faz o mesmo processo, só que agora para o password, né? Copia uma lista, cola lá e verifica a mesma coisa, se muda o status code, se muda o response received, se muda length, para verificar realmente se a aplicação, se o servidor ele trata diferente um determinado valor ou não. Então, agora que eu encontrei essa resposta que possui um length diferente das demais, eu vou parar esse ataque. E aqui, ao invés desse teste com essa variável que colocamos, eu vou substituir pelo valor que acabamos de encontrar, que é o AK, como username. E agora fazemos o mesmo teste, só que dessa vez para password. Então vamos aqui, colocamos position, no caso do password, damos um clear nessa lista e pegamos a próxima lista, que é o candidate passwords. Mesma coisa, copiamos toda essa password, voltamos no burp e basta dar um paste aqui dentro. E start attack novamente. Ok, eu deixei rodar bastante aqui o ataque. Ok, só que aqui, mesma coisa da enumeração de username, precisamos verificar se temos alguma resposta diferente para que isso possa indicar que a senha, no caso, é válida ou não para esse usuário chamado AK. Bom, primeiramente, se a gente vier aqui em length, e olha, exatamente, ó, todos os lengths das requisições são 3.250, esse daqui 184, bem diferente, né, o tamanho da resposta. Porque basicamente essa request aqui com esse payload Charlie, ele tem um status code de 302, diferente de todos os outros que são 200. E 302 realmente é um found, ó, HP 302 found. Realmente encontrou essa senha aqui para esse usuário. Então a request foi basicamente username AK e password Charlie. Com isso, a gente pode definir e testar realmente na aplicação que existe um usuário que possui o nome de AK e a senha dele Charlie. Podemos testar para ver se a gente consegue logar na aplicação com esses valores. Então a gente volta aqui em username AK e a senha Charlie. Se a gente clica em login, ó, a gente realmente conseguiu logar na aplicação e assim concluímos esse laboratório. Bom, esse laboratório foi de um nível um pouco mais introdutório a respeito do tema de brute force ou ataque de força bruta, mas ele é essencial e muito interessante para a gente verificar, por exemplo, diferenças na questão da resposta, né? Status code, questão de length, de quantos bytes estão sendo retornados para a gente. Então, todas essas são informações muito importantes que nós vamos utilizar mais para frente em diferentes outros laboratórios
Então isso serve como uma introdução realmente, e um tópico assim mais introdutório a respeito de brute force. Mais pra frente nós vamos escalando essa vulnerabilidade até chegar nos níveis que precisam de um pouco mais de skill mesmo. É isso, muito obrigado e até mais.